Olá, boa noite. Boa noite. Silenciem as armas, ouçam o grito de paz. Palavras do Papa ao convocar dia de oração e penitência. Após ataque ao hospital, manifestantes protestam contra a visita de Biden a Israel. Sínodo dos Bispos reflete sobre evangelista Lucas. Igreja celebra 109 anos do movimento Mãe e Rainha 3 vezes admirável de Schoenstatt. SOS Amazônia. Campanha arrecada doações para a região. A força do empreendedorismo. Feira em São Paulo estimula microempreendedor a montar seu próprio negócio. E a Fábrica da Alegria, que traz dignidade e esperança. Agora, no Canção Nova Notícias. O Papa Francisco voltou a fazer um forte apelo pelo fim da guerra e pediu aos fiéis que assumam apenas um lado deste conflito, o lado da paz. O Papa afirmou pensar e rezar pela Palestina e Israel. Em Palestina, em Israel. Diante do aumento das vítimas e da situação em Gaza, classificados por ele como desesperadora, pediu que todo o possível seja feito para evitar uma catástrofe humanitária. Para evitar uma catástrofe humanitária. Francisco expressou preocupação com a possibilidade do conflito ser ampliado, enquanto tantas frentes de guerra estão abertas no mundo. Tacciano le armi. Silenciem as armas, ouçam o grito de paz dos pobres, das crianças, disse o pontífice ao reafirmar: a guerra não resolve nenhum problema, semeia morte e destruição, aumenta o ódio e multiplica a vingança. A guerra, ressaltou o Santo Padre, apaga o futuro. Exorta os crentes a assumir neste conflito apenas um lado, aquele da paz, mas não com palavras, mas com oração e dedicação total. Com a dedicação total. O Papa convocou outro dia de jejum, oração e penitência para sexta-feira, 27 de outubro, e estendeu o convite para todos os cristãos, pessoas de outras religiões e os que têm no coração a causa da paz. Nesse dia, na Praça São Pedro, haverá uma hora de oração. Francisco pediu que as igrejas particulares se unam à iniciativa e preparem momentos semelhantes e envolvam todo o povo de Deus. Que coinvolgam o povo de Deus. O dia de oração e jejum pela paz na Terra Santa, vivido ontem em toda a igreja, foi conduzido em Jerusalém pelo cardeal Pier Battista Pizzaballa. O patriarca latino presidiu a adoração eucarística e o rosário na Cidade Velha. Foram numerosas iniciativas de oração em Jerusalém. São 10 dias que Jerusalém está ligada à guerra, ao ódio, à divisão e a tudo o que vemos hoje em dia. Mas hoje o mundo inteiro, credentes ou não, todos os cristãos, não apenas os católicos, falam e rezam por Jerusalém, pela Terra Santa, por nós. E hoje o mundo está em união conosco, e não para falar de ódio, mas de justiça, paz e reconciliação. A Custódia da Terra Santa organizou o dia de oração diante do Santíssimo Sacramento na Igreja de São Salvador. Às 18h30, a invocação pela paz em forma comunitária foi feita com a leitura dos salmos e música. Nos santuários da Terra Santa, outras iniciativas de oração pela paz, desde o Santo Sepulcro, a Basílica da Anunciação até em Karen. Uma fraternidade formada por freis de diversos países do mundo que pediram a intercessão da Virgem Maria por todos os seus filhos que sofrem neste tempo de guerra. Olha, no 12º dia de guerra, a visita do presidente americano Joe Biden a Israel fez aumentar o clima de tensão. As informações com Ronaldo da Silva em Brasília. Boa noite, Ronaldo. E em resposta a essa visita do Biden e ao ataque ao hospital em Gaza, houve muitos protestos. Boa noite para você também, boa noite para toda a audiência da Canção Nova. Em Gaza, o grupo de brasileiros aguarda a abertura da passagem de Rafah para deixar a zona de conflito. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou ao Egito, onde aguarda a travessia do grupo. Um dia depois do ataque a um hospital em Gaza, o presidente dos Estados Unidos se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
O governo da Autoridade Palestina acusa Israel pelo bombardeio. Já Netanyahu afirma ter sido uma ação da Jihad Islâmica. Joe Biden lamentou a ação, que teria provocado a morte de pelo menos 500 pessoas, e manifestou o apoio a Israel. Continuaremos a apoiar Israel enquanto trabalha para defender o seu povo, com parceiros em toda a região para evitar mais tragédias de civis inocentes. A visita de Joe Biden fez aumentar as tensões e os protestos contra a presença dele na região. O premier israelense disse que o mundo precisa se unir contra os terroristas do Hamas. Todos os dias, eles cometem um duplo crime de guerra contra os nossos civis, enquanto se escondem atrás dos seus civis, incorporando-se na população civil e usando-os como escudos humanos. Infelizmente, os civis são prejudicados. Do outro lado dos confrontos, civis de diversas nacionalidades, incluindo palestinos, israelenses e brasileiros, aguardam apreensivos por uma trégua. Um grupo aguarda a abertura da fronteira com o Egito. Hoje, o avião presidencial do Brasil decolou de Roma, levando ajuda humanitária. Os militares do Brasil vão aguardar no Cairo a travessia dos brasileiros em Gaza. A guia de turismo possui dupla nacionalidade, brasileira e israelense. Ela mora em Jerusalém há 15 anos. Grávida e com o marido servindo na guerra, mantém acesa a esperança de paz entre palestinos e israelenses. Pelo meu trabalho de guia, eu circulo muito nos locais santos, eu circulo em diferentes regiões com diferentes populações e eu tenho muitos amigos nessa região. E o que eu vejo da grande maioria deles realmente é que as pessoas querem ter sua vida, querem ter sua dignidade, querem levar seus filhos para a escola. As pessoas não querem viver em guerra. E mudamos de assunto agora para falar de educação. A pandemia da Covid-19 causou impactos econômicos e sociais em todo o mundo, isto é sabido. Aqui no Brasil, um dos reflexos foi o atraso no ensino. A taxa de analfabetismo dobrou em crianças brasileiras durante a crise sanitária, segundo o relatório divulgado pelo Unicef. Esta professora, que atua na educação básica dos anos iniciais em Macapá, capital do Amapá, na região norte, conta os desafios para viabilizar o ensino online para mais de 34 mil crianças da rede municipal. Grande parte das nossas crianças, elas não tinham acesso à internet, né? Nós temos crianças muito pobres. No norte do Brasil, nós temos crianças quilombolas, ribeirinhas, indígenas. Então, tudo isso ficou muito evidente durante esse período de pandemia. O relatório Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, emitido pelo Unicef, registra uma proporção de crianças de 8 anos de idade que não sabem ler ou escrever, com um salto de 8,5% para 20,8% no período. Para as crianças de 9 anos, a proporção mais que dobrou. O número de analfabetos cresceu de 4,4% para 9,5%. Esta psicopedagoga explica que os prejuízos são muitos. A criança que não aprende a ler e escrever na idade certa, ela pode levar essa dificuldade para a vida inteira. Os estados do Amapá, Piauí, Pará e Maranhão têm as taxas mais críticas. Esses dados que a Unicef traz para a gente agora nesse relatório, de que crianças com 7 anos, em 2019 era 20% só, né, de crianças não alfabetizadas, em 2022 40%, e talvez seja até maior agora, é reflexo de todo esse abismo social. Ana Paula explica que as políticas públicas precisam implementar métodos mais modernos. Se nós capacitarmos melhor os nossos professores com uma visão da neurociência, a neurociência já descobriu, né, vários métodos que podem alfabetizar uma criança em menos tempo. E hoje a igreja celebra 109 anos do movimento Mãe Rainha 3 vezes Admirável de Schoenstatt. No Brasil, mais de 20 santuários são dedicados à propagação do movimento apostólico. Aqui em Brasília, fiéis celebraram o Dia da Mãe Peregrina com preces e orações. O santuário Mãe Rainha Tabor da Esperança acolhe quem chega. O ambiente é de muita paz. Transformar o mundo em Cristo por Maria é a missão dos que acompanham esta obra. E os santuários onde estão a imagem de Nossa Senhora 3 Admirável
aqui em Brasília e espalhados também por todo o Brasil. É um lugar de muita graça, onde as pessoas podem ir para fazer adoração. São sempre lugares muito bonitos, né, para a gente também descansar, encontrar com a família. São lugares onde a gente se sente muito em paz. Em Brasília, o santuário fica aberto de segunda a segunda, acolhendo inclusive turistas que visitam a cidade. O carisma do movimento é impulsionado pelas religiosas do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schanstedt, que se colocam à disposição de Nossa Senhora como instrumentos para selar a aliança de amor com o povo de Deus. Mãe Rainha 3 vezes admirável recebe este título por ser admirável como Mãe de Deus, Mãe do Redentor e Mãe dos Redimidos. Admirável também em sabedoria, bondade e onipotência suplicante. Quem chega neste espaço de fé confia sua vida e seus propósitos à Mãe do Céu, na certeza de que ela escuta com amor a prece feita. Tudo que a gente tem pedido para a intercessão dela, a gente tem conseguido. E assim, com a fé em Nossa Senhora, a intercessão dela, as coisas tudo vem se resolvendo. Simplesmente sentem-se tocados por Maria. Alguns dizem, nossa, ela conversa comigo. Nossa, ela parece que ela já me conhecia, adivinhou tudo o que eu queria. E assim por diante. É a graça do santuário que toca no coração dessas pessoas. O sonho de ser dono do próprio negócio vem ganhando força entre os brasileiros nos últimos anos. De São Paulo, Sidney Fernandes explica para a gente como está o mundo do empreendedorismo. Boa noite, Sidney. Pois é, o Brasil só perde para a Índia em número de interessados em ter seu próprio empreendimento. Boa noite, Reinaldo, Elaine, e boa noite a todos que nos assistem. 7 em cada 10 brasileiros, de alguma forma, estão envolvidos em atividades de empreendedorismo. Aqui em São Paulo, uma feira ajuda no desenvolvimento desses criadores de oportunidades. Seu Arlindo está feliz. Da cidade de Brotas, ele fabrica um ketchup feito de goiaba, junto com a sua família. E é a primeira vez que expõe seu produto na Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae. Além de saber da aceitação, a oportunidade de parcerias com outros empresários. A Feira do Empreendedor oferece auxílio aos mais de 40 milhões de empreendedores a se desenvolverem, além de informações para quem quer começar o próprio negócio. A gente tem empresas que estão trazendo soluções para as outras empresas, além de oportunidades de franquias, negócios, representações. Então a gente tem bastante oportunidade para quem quer empreender, que é o 3º dia de feira, a gente já gerou mais de 530 milhões de reais em negócios. Na feira é possível conhecer iniciativas que vão desde ensinar as pessoas a venderem coco na praia a expor novas tecnologias para os negócios. Nesse espaço, os empreendedores aprendem mais sobre sustentabilidade. Nós estamos trazendo aqui profissionais especialistas para apresentar para os pequenos negócios e potenciais negócios como que eles podem inserir na sua estratégia aspectos ambientais, sociais e de governança para que ele tenha condições de ter a sua diferenciação no mercado. Uma novidade neste ano na Feira do Empreendedor é este shopping colaborativo, que oferece oportunidade para pequenas empresas mostrarem seus produtos e serviços. Uma grande loja colaborativa, onde nós temos 272 nichos, com 440 expositores de todo o estado de São Paulo. Me inscrevi e tive a oportunidade, fui agraciada, fui selecionada e estou aqui com a minha empresa, apresentando o meu produto, o meu negócio. É um privilégio para mim. Já peguei contatos, pessoas interessadas no meu produtos, que aqui a gente faz muito network e também já fiz muitas vendas. O acesso à feira é de graça, tem inscrições online e vai até amanhã em São Paulo. O que eu andei aqui, que eu vi de estandes, de possibilidades, de coisas que eu posso implementar, tanto no dia a dia do meu apiário, quanto na parte de administração. A gente segue falando de economia porque o mercado de trabalho projeta um aumento de vagas por ocasião das festas de fim de ano. Mais informações com Flávio Rogério.
A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê a criação de cerca de 470 mil vagas temporárias para todo o Brasil nos últimos 3 meses deste ano, um aumento de 5% se comparado com o mesmo período do ano passado. O destaque, de acordo com a associação, está na alta na taxa de efetivação média dos temporários, que passou de 20% para 22% neste último trimestre do ano. As contratações devem ser puxadas pelo setor da indústria, com 55% das oportunidades, seguido pelo de serviços, 30%, e comércio, 15%. A projeção da Confederação Nacional do Comércio é otimista e espera que 110 mil pessoas sejam contratadas de forma temporária no período. Este é o maior número dos últimos 10 anos. Entre os motivos está o aumento nas vendas em comparação aos demais períodos. A Confederação do Comércio estima a efetivação de mais de 12 mil pessoas contratadas temporariamente. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. Estes foram nossos assuntos de hoje. Amanhã tem mais notícias aqui de São Paulo. Boa noite a todos. Agora é com vocês na Central de Jornalismo. Obrigado, Sidney. Boa noite. Certa vez, o Papa Francisco disse que as prisões devem ter a janela aberta para a esperança. Isso é o laboratório de humanidade chamado Reinserção. Em Minas Gerais, é por meio da fabricação de brinquedos que essa janela se abre para os detentos. Carrinhos, aviões, brinquedos pedagógicos. O trabalho na marcenaria é intenso durante todo o dia. Criatividade não falta. O objetivo das peças, fazer a alegria de crianças mineiras. Trabalho dos detentos no Complexo Penitenciário Nelson Hungria, que fica em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. É o projeto Fábrica da Alegria. Esse projeto nasceu em 2018, né? São brinquedos produzidos ali até com madeira que seria jogado fora, é madeira que não é utilizada, que ia para deteriorização no meio ambiente. A gente pega essa madeira, transforma ela em brinquedos para atender a população no geral. Então a gente atende creche, atende comunidade, atende diversos públicos com esses brinquedos. Atualmente, cerca de 70 detentos de 7 unidades prisionais do estado participam do projeto. Só neste ano já foram produzidos quase 7 mil brinquedos. Em 5 anos de Fábrica da Alegria, já foram doados mais de 50 mil brinquedos. O trabalho exige paciência, atenção aos detalhes e há 4 meses deu a Cleibe um novo olhar para o futuro. Antes de fazer alguma coisa, tem que pensar é muito. Antes de cair aqui, que aqui não é bom para ninguém, mas o bom é que deu para refletir o erro que eu cometi, mas a oportunidade que a unidade está me dando, está melhorando o meu modo de pensar, meu modo de agir e no futuro, com certeza, vou ser uma pessoa melhor. A cada 3 dias trabalhados, 1 dia da pena é remido. Os benefícios da atividade vão além do tempo de reclusão. O trabalho é uma das ferramentas para a ressocialização, para além das assistências que o Estado deve prestar. Então, esse indivíduo, além dele não ficar no ócio, né, dentro da unidade prisional, ele pode contribuir para a sociedade com esses trabalhos, ainda mais esse especificamente, que é para doação de brinquedos, para entidades, para a creche. Para Gustavo, estar no projeto há 7 meses é a chance de aprender algo novo no ofício de marceneiro e abrir a cada dia a janela da esperança para quando a liberdade chegar. Igual eu faço um serviço de serralheria, mas mexe mais com ferro. Eu entrando nesse ramo de marcenaria, eu posso automaticamente juntar um com o outro e fazer umas mesas melhor, umas cadeiras melhor. Isso aí pouquinho em pouquinho, assim a gente vai aperfeiçoando. A participação, o governo e a autoridade da igreja foram os assuntos trabalhados hoje pelos bispos reunidos em Roma. Nossa equipe traz um breve resumo do sínodo hoje. A vida e a obra do evangelista Lucas, celebrada hoje na igreja, demonstra uma mentalidade sinodal, afirmou na homilia o arcebispo Gintaras Gruzas. Para ele, fidelidade e fortaleza são características de São Lucas e exortou: We too are called to remain faithful. Também nós somos chamados à fidelidade no compromisso de caminhar juntos na vida da igreja, mesmo quando não é claro o caminho para onde Deus nos conduz.
Participação, governo e autoridade foi o tema do instrumento de trabalho refletido no Sínodo. Após a discussão, hoje a coletiva de imprensa contou com o cardeal brasileiro Leonardo Steiner, que falou sobre a experiência da sinodalidade na Amazônia. Eu venho da Amazônia, de uma igreja que tem uma longa experiência de sinodalidade. Existe a participação de leigos e leigas. Nos últimos encontros, sempre um representante, uma representante indígena. Cada vez mais buscamos essa presença para poder ouvir e poder, assim, melhor exercer a nossa missão. Entre os participantes da Assembleia Sinodal está o americano Olivas, de apenas 19 anos. É entusiasmante estar aqui e ouvir o Santo Padre. Ele deseja ouvir a todos neste sínodo. O arcebispo de Riga, na Letônia, falou de sua experiência neste sínodo. É país muito grande. Ele disse que seu país tem menos de 2 milhões de habitantes, 20% são católicos e mesmo com opiniões diferentes em suas dioceses, para ele estava claro que o sínodo é um sopro do Espírito Santo para renovar a igreja. Que vuole rinnovare la Chiesa. Dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, participa do sínodo em Roma e de lá fala no Minuto Sínodo de hoje. Caminhar na mesma direção, respeitadas as diferenças que compõem, por assim dizer, a realidade humana no globo, mas sempre focados no Evangelho, na tradição da Igreja e nos desafios do tempo presente, para que possa continuar a sua missão de promover a vida, porque Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Enquanto alguém não puder participar, por assim dizer, de forma digna do banquete da vida, a igreja não pode se calar. Então, o sínodo é este esforço, esse trabalho de construir essa sintonia com o Evangelho de Jesus Cristo para poder melhor corresponder às exigências, aos desafios, às necessidades do tempo presente e do tempo futuro, anunciando aquilo que é próprio da Igreja, o Evangelho. Mudamos de assunto. A estiagem severa deixou a região amazônica devastada e trouxe outros desafios aos moradores. E uma campanha movimenta a solidariedade com ajuda concreta para que a população afetada supere as dificuldades. Encravada no meio da floresta, a capital do Amazonas foi tomada por uma espessa nuvem de fumaça das queimadas. Perto dali, os rios secaram e centenas de animais morreram contaminados. Sem água no leito do rio, a chegada de recursos básicos está difícil. O rio secou, não tem água para beber, não tem peixe para comer. E muitos deles precisam caminhar em torno de 45 minutos a 1 hora para chegar até a beira do rio. E aí a gente se pergunta, né? Até quando isso? O que fazer? Bate um desespero e ao mesmo tempo a gente pede a Deus que nos ajude a superar esse momento. 138 mil famílias afetadas, quase 560 mil pessoas, incluindo 6 mil alunos. Transporte fluvial interrompido e embarcações à deriva. Na Zona Franca de Manaus, férias coletivas para 15 mil trabalhadores. Está aqui pedindo o apoio de todos o governo municipal, estadual, que possa nos ajudar nessa situação de emergência. O governo lançou a Operação Estiagem 2023 e diversas frentes de solidariedade realizam a campanha SOS Amazônia, desenvolvida pela CNBB em parceria com a Caritas Brasileira e a Repam Brasil. Tudo para auxiliar as famílias em situação de emergência. Como cristãos, saiamos ao encontro das pessoas que mais necessitam, mas também saímos ao encontro da natureza, que neste momento está profundamente necessitada. Vamos participar do SOS Amazônia. E para ser igreja em saída, tem que ter amor ao próximo e empatia. Doe qualquer quantia para as contas ou piques em destaque.
Os recursos serão revertidos na distribuição de cestas básicas, kits de higiene, água potável e medicamentos. A nossa casa comum que está sendo destruída. Unamo-nos e nos ajudemos. Olha, enquanto isso, no sul do Brasil, a chuva deve continuar. Nós vamos saber então da previsão do tempo para amanhã com Mauricéia Silva. Boa noite, Mauri. Boa noite, Elaine, Reinaldo e a você que nos acompanha. As chuvas ocorridas em outubro em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aumentaram o nível do Rio Uruguai. A Defesa Civil emitiu um alerta de inundação. Em parte do Paraná e em Santa Catarina, nuvens carregadas. A chuva diminui no Rio Grande do Sul, porém, o frio ganha força no estado. A frente fria avança em direção ao Espírito Santo, o que vai provocar chuva forte no estado. Pode haver temporal em parte de Minas Gerais. A chuva aumenta aqui no sul do estado e no Rio de Janeiro. Chove forte no interior de São Paulo, porém o ar fica abafado. As temperaturas são altas em Goiânia e em Brasília, que seguem com o tempo seco. Não há previsão de chuva no estado de Goiás. E no Mato Grosso do Sul pode haver pancadas de chuva. O mesmo acontece no Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. E atenção! O calorão deve voltar ao Tocantins nos próximos dias. Chuvas isoladas no Nordeste, em São Luís, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Dia de sol, calor e umidade baixa. E no Sertão e Agreste Nordestino não chove. Vamos às temperaturas? Temos aqui mínima de 14 graus em Porto Alegre e máxima de 41 graus em Cuiabá. Eu volto com você, Reinaldo. Obrigado, Mauricéia. Olha, o pão é bênção sobre a mesa, alegra o coração, dá sabor à vida e mantém a esperança. O pão faz parte de algumas iniciativas de solidariedade pelo Brasil. Olha, em Aracaju, empresários do setor de panificação distribuíram pães em instituições sociais e comunidades carentes. Além de celebrar o dia do alimento mais popular do mundo, o pão, a iniciativa solidária distribuiu mais de 20 mil pães em 50 instituições da capital e do interior do estado. Tudo isso através de uma rede de solidariedade com vários parceiros envolvidos. Nada melhor do que esse esforço nosso do dia a dia que nós recebemos nossos clientes nas nossas panificações, retribuir a esse dia. E a gente está distribuindo hoje mais de 20 mil pães a 50 instituição de caridade. Assim como nos ensinou Jesus Cristo, dai pão a quem tem fome ou ainda dá-lhes vós mesmos de comer. A partilha do pão material deve ser a extensão da partilha eucarística, um ato que deve ser mantido em nossos corações sempre. A gente usa aqui na instituição o lema ser solidário é uma delícia. Então, receber hoje essas doações de pão, com certeza vai alimentar a fome de muitas pessoas. Um pouco com Deus sempre é muito, né? Que venham mais ações, que a gente possa beneficiar mais pessoas, mais famílias. Isso que é importante, o doar. Se cada um doar um pouquinho, né, a gente consegue atender a cada dia mais pessoas. Chega no momento excelente, os usuários serão beneficiados, né, com esse ato de solidariedade desses empresários que mais uma vez contempla a Pai Aracaju. O pão surgiu no Egito há mais de 6.000 anos. Chegou ao Brasil através dos portugueses. Hoje, mais de 2 milhões de toneladas de pão francês são consumidos no país, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação. É o quarto alimento mais consumido no mundo. Comunicar o Evangelho por meio da mansidão. Seguindo o ciclo de reflexões sobre o zelo apostólico, o Papa Francisco, na audiência geral de hoje, apresentou o exemplo de São Charles de Foucault. Um homem que fez de Jesus e dos irmãos mais pobres a paixão da própria vida. Assim, Francisco apresentou São Carlos de Foucault e recordou que o primeiro passo para evangelizar é ter Jesus no coração. E haver Jesus dentro do cuore. Na Terra Santa, Carlos visitou os lugares onde o Senhor viveu e em Nazaré compreendeu que devia formar-se na escola de Cristo. Viveu uma relação intensa com o Senhor e deixou brotar o desejo de dá-lo a conhecer. No deserto do Saara, entre os não cristãos, chegou como amigo e irmão, levando a mansidão de Jesus na Eucaristia. São Charles de Foucault São Carlos de Foucault
figura que é profecia para o nosso tempo, deu testemunho da beleza de comunicar o evangelho através do apostolado e da mansidão. Ele, que se sentia irmão universal, acolhia a todos, mostra-nos a força evangelizadora da mansidão, da ternura. O Santo Padre lembrou que Carlos de Foucault desejava que toda pessoa que o encontrasse experimentasse através da sua bondade a bondade de Jesus. Ao concluir com sua pedagogia característica, Francisco levou a cada um a questionar se traz em si e leva aos outros a alegria, a mansidão, a ternura, a compaixão e a proximidade cristã. La vicinanza cristiana. Grazie. Pois é, a catequese do Papa que você acompanha aqui é um tempero que agregamos à nossa espiritualidade. É fruto que vem direto do Evangelho de Cristo para as nossas vivências diárias. É o cuidado com o povo de Deus que a Canção Nova acolhe com alegria. Graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 60% na campanha desse mês. Doe pelo Pix e ajude esta obra a chegar aos 100%. A chave? pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por seu comprometimento. Olha, esse 18 de outubro é dia de São Lucas. Foi ele quem transmitiu a história da infância de Jesus nas Sagradas Escrituras. Por isso, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre dedica a data à oração do Terço das Crianças para a unidade e a paz mundial. Altar montado. No centro, a padroeira do Brasil. Hoje é dia de reunir a criançada do Instituto Canção Nova por um motivo importante. Outras intenções também foram apresentadas. Ser santa e estar com Maria, que eu quero ser santa. E o que você vai pedir para Jesus hoje? A mãe da Gabi. A mãe da Gabi? Que ela está lá no céu. O objetivo da campanha é rezar em todo mundo pela unidade e pela paz. O foco da edição deste ano é rezar pela paz na Terra Santa. Hoje, a exemplo da Igreja, a pedido do Papa Francisco, neste tempo tão necessário, onde a Igreja pede paz ao mundo, né? Então, nós aqui, junto com toda a Igreja, nós abraçamos sempre aquilo que é pedido para nós, né? Então, nós ensinamos as crianças, desde cedo, a buscarem a Deus, né? A entender que em Deus está o sentido da vida. O convite da ACN se estende para as escolas, repartições públicas, igrejas e famílias. Teve início lá em 2005, em Caracas, na capital da Venezuela. Quando um grupo de crianças estava reunida, rezando o terço, alguns adultos viram essa cena e lembraram então de uma frase de São Padre Pio, que disse certa vez que quando 1 milhão de crianças rezarem o terço juntas, o mundo irá mudar. Quando pedimos para as crianças rezarem, elas também são um exemplo para nós. A forma como elas pedem a oração, essa pureza de coração que elas têm ao fazerem a oração. E em um mundo que não consegue viver a paz, talvez as crianças tenham a resposta para a paz. Seja adulto, seja idoso, seja adolescente, é possível, né, começar hoje a buscar este entendimento, né, da necessidade de Deus nos dias atuais. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Crianças em oração pela paz têm sim um grande sentido nesse momento da humanidade. Outros pequenos que sofrem com os horrores da guerra, precisam muito de oração e o cuidado dos adultos. Olhar de quem foi além da dor e que viveu o horror. Meias lágrimas porque falta alguém. Meias palavras porque faltam respostas. Se o mundo reza pelos que sofrem, estranhos atacam o medo e o pavor. E no combate da oração pela paz, o pequeno palestino encontra colo, compaixão e amor. Por mais colo, compaixão e amor no mundo. Bom, essas foram as notícias da edição de hoje. Nas nossas redes sociais tem muito mais informação da Igreja, Brasil e do mundo. Uma ótima noite e até amanhã. Às 8 horas tem a missa do Clube da Evangelização direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Boa noite. Paz para você.